Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui nossa. E essa aula nós vamos trabalhar rapidamente o século XX, né, que é um século de crises e de guerras, e mais especificamente do período a partir do fim da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, né? Como eu falei para vocês lá no vídeo da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, ela é extremamente resultado das consequências, né, do pós-Primeira Guerra Mundial, do pós-Grande Guerra e de uma série de outros fatores que eu vou falar para vocês, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial, né, o capitalismo ele parecia ter entrado nos seus anos dourados. Lembra quando eu falei para vocês da ascensão dos Estados Unidos, da reconstrução da Europa, né? E de, consequentemente, da manutenção de velhos impérios, de velhos controles ao redor do mundo, o ressurgimento de novas rotas comerciais, enfim, uma série de mecanismos que foram estruturados e surgiram depois da Primeira Guerra Mundial, nesse momento de ascensão dos Estados Unidos e de reconstrução da Europa. Os Estados Unidos, então, eles gozavam de uma ampla prosperidade econômica, né? Por exemplo, a indústria norte-americana, ela era responsável por 50% de toda a produção industrial no mundo em 1920, ou seja, 3 anos depois da Primeira Guerra Mundial. Isso ajudava a criar a ideia, e era uma ideia coletiva, ou seja, né, de várias pessoas ao mesmo tempo, de uma espécie de prosperidade permanente, né? Acreditando-se que o estilo de vida estadunidense, aquilo que a gente chama de American Way of Life, né? O estilo de vida estadunidense, o estilo de vida americano, era inabalável, né? E era um estilo de vida que inundava a Europa, né, a partir da sua reconstrução ali, da ajuda dos Estados Unidos a reconstruir a Europa e que, consequentemente, se espalhavam para o resto do mundo, para as antigas colônias europeias, para o continente americano, chegando à Ásia, chegando à Oceania. Então, era um jeito de vida que se espalhava pelo mundo inteiro. Porém, à medida que os estados europeus eles se recuperavam da destruição da Primeira Guerra, eles organizavam uma estrutura produtiva capaz de desenvolver seus parques industriais, né? Então era uma tentativa da Europa, pegando aquele dinheiro e aquela ajuda dos Estados Unidos, de tentar reconquistar sua antiga hegemonia. Né? Então, depois de tomarem uma série de medidas protecionistas para reduzir as importações dos Estados Unidos, a Europa começa a se transformar em um mercado competidor ao mercado norte-americano, tá? Mas é um momento, então, que a gente consegue perceber que todas as economias ah, do todas as economias do mundo, né, os Estados Unidos e os países europeus, aqueles países que se envolveram praticamente diretamente com a Primeira Guerra, começam a se reerguer. E isso cria uma sensação de anos dourados, de momento de volta àquela bela época que a gente teve antes da Primeira Guerra Mundial. Então, aquela sensação de que agora tudo vai ficar em paz e que tudo vai ficar bem, tá? Ah, contudo, esse crescimento, esse tudo bem, não durou muito tempo, né? Vamos pegar então o caso dos Estados Unidos, que é onde acontece o que a gente chama de crise de 1929. Então, alguns anos, uma década depois da Primeira Guerra Mundial, com os países voltando à economia, os Estados Unidos chegam a um momento limite. A produção industrial e agrícola, né, continuava a crescer dentro dos Estados Unidos, ultrapassando as necessidades de compra do mercado interno e também do externo. Então, as pessoas do próprio país não compravam o suficiente, compravam o que precisavam, e o resto tinha que ser exportado, tinha que ser mandado para outros países. Mas os países compravam, mas não compravam tudo, né? Isso gerou uma superprodução que não encontrou compradores, fazendo os preços despencarem. Então, tudo começou a transformar mais barato. E a gente pode pensar, nossa, que legal, tudo começou a ficar mais barato. Mas isso é uma desvalorização da moeda, e isso é um dos sintomas de que a economia está indo mal.
né? Então, os produtores industriais e agrícolas, eles perceberam que era preciso diminuir a produção e demitiram milhares de trabalhadores, sendo que o número de desempregados durante a crise chegou de mais de 15 milhões só nos Estados Unidos. No campo, os pequenos fazendeiros, por exemplo, tiveram suas propriedades confiscadas pelos bancos, né, porque não conseguiam pagar suas dívidas, e passaram a perambular pelas estradas em completa miséria. Nos centros urbanos, ou seja, nas cidades, a situação não era melhor, com milhares de desempregados sem condições sequer de se alimentar. Então, o clima era uma desolação total. Em 24 de outubro de 1929, que é o que a gente chama de crise de 1929, as ações das bolsas de valores de Nova York tiveram uma enorme queda nos preços e se aproximaram de 16 milhões de ações que não tiveram compradores, levando à falência de bancos e empresas, literalmente, a gente, da noite para o dia. Isso foi chamado do crash, ou seja, da quebra, da grande quebra da bolsa de valores de 1929, que isso repercutiu no mundo inteiro, porque na sociedade capitalista, vocês vão lembrar lá das aulas de geografia, a economia do mundo inteiro está ligada em uma só. E quando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que era a maior potência econômica, militar, política da face da Terra, quebra, o mundo inteiro sofre suas consequências e uma desvalorização de ações, uma desvalorização de preço, um desemprego em massa, enfim, uma série de consequências que acontece quando a gente tem essas grandes crises do sistema capitalista. Como ocorreu? A crise ela se espalhou pelo mundo inteiro, com exceção da União Soviética, que na época era comandada por Joseph Stalin, né, que planificou a economia de acordo com as premissas socialistas. Então, uma outra vertente, uma outra forma de organizar a economia, tá? Como que a gente se recuperou dessa crise em 1929? Ela veio a partir de um plano que foi eleito junto com Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata. O Partido Democrata, por exemplo, que é o partido do atual presidente dos Estados Unidos, John Biden. O Roosevelt, ele se apoiou em um amplo programa de recuperação elaborado pelo economista John Keynes, né? A base de tal recuperação econômica residia na intervenção do Estado na economia, e isso foi chamado de New Deal, ou Novo Ideal, tá? O New Deal, então, ele rompia com o liberalismo, que era até então a vertente econômica predominante nos Estados Unidos e ao redor do mundo, né? Vale a pena lá dar uma procurada em liberalismo, socialismo, que eu falei antes, que são vertentes políticas e econômicas que moldam e estruturam o Estado e ele passa a pensar dessa forma, política e economicamente, ok? No liberalismo, a gente tem a menor quantidade possível de intervenção do Estado. Então, praticamente é a iniciativa privada, é os bancos, aquelas pessoas que têm dinheiro, que colocam as estruturas e que, a partir de contratos com o Estado, geram várias partes: economia, educação, política, obras, enfim. Nessa nova vertente, a gente começava a ver que as grandes empresas elas estavam quebradas, a economia quebrou, as grandes empresas estavam falindo, estavam demitindo e não tinham mais dinheiro de investir. Para salvar isso, o governo passa a assumir algumas responsabilidades, então ele passa a gerar obras, ele passa a organizar, a financiar obras públicas, financiar a educação, financiar a saúde, né, controlar essas partes e, a partir disso, financiar com o dinheiro público. E ele passa também a ajudar essas empresas, a recuperar essas empresas para que elas possam voltar a empregar pessoas e fazer a economia girar, ok? Então, a gente, nesse New Deal, a gente tem a tentativa de conciliar a economia de mercado liberalista e, ao mesmo tempo, somar, através disso, as intervenções estatais, tá? Vamos ver algumas medidas adotadas por esse New Deal. Então, era o controle governamental dos preços dos produtos agrícolas e industriais. Então, o governo delimita o preço, não é mais agora aquela competição de um tentando deixar mais barato, tentando deixar mais caro que o outro para se transformar mais competitivo no mercado. Era o Estado definindo os preços para que houvesse uma balança, todo mundo conseguisse comprar de uma forma justa e igual. Concessões de empréstimos a fazendeiros arruinados tentando salvar o campo,
construções de obras públicas para empregar milhões de desempregados. Então, tu pega aqueles desempregados das grandes companhias, das multinacionais, e emprega em obras públicas, porque já é um pessoal treinado. Criação do salário-desemprego para amenizar a situação da miséria, que é uma coisa que a gente teve, por exemplo, agora durante a pandemia, né, do auxílio emergencial, do Bolsa Família, que é um programa dos governos passados. Tudo isso são coisas que, por exemplo, vocês podem perceber que vem dessa política de pensar desse New Deal, que era lá uma época de tentar reduzir a miséria, e reduzir o desemprego, reduzir o ambiente de desolação, né? A gente também passa por uma série de reformas na indústria, no campo, de mudança de política pública, como, por exemplo, a abolição do trabalho infantil, o desenvolvimento da previdência social, né? Enfim, uma série de outras medidas, ok? Continuando, então, apesar desse New Deal, né, do presidente Roosevelt, a gente chama os anos 30, ou seja, de 1929 até 1939, mais ou menos, 1940, da Grande Depressão, né? É um momento que a economia capitalista do mundo passa por uma grande crise, né? E quais são as duas saídas principais que a gente tem desse momento de crise? Em alguns países, principalmente aqueles mais influenciados pelos Estados Unidos, a gente tem a manutenção da democracia, dos regimes democráticos, a partir de programas inspirados no New Deal, né? Mas em outros lugares, como na Europa, principalmente em países como a Alemanha, a Itália, a, a Espanha, por exemplo, nós temos a formação dos regimes totalitários ou dos regimes nazifascistas, né? Que são aqueles regimes de Estado forte, de absoluto nacionalismo, que é aquele sentimento de grande amor e devoção à pátria, de anticomunismo, então a gente transforma a gente joga a culpa da crise capitalista não no capitalismo em si, mas no seu grande outro, que é o socialismo, o comunismo, que até então tinha um grande representante forte, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que eu falei, citei rapidamente lá no vídeo da Primeira Guerra Mundial, que foi o motivo que fez a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa, onde se instaura esse novo tipo de regime político, econômico e ideológico, tá? E que também esses regimes totalitários eles têm a ideia de espaço vital. Então, o que é espaço vital, professor? É o espaço que eles deveriam possuir, controlar diretamente por base das suas raízes culturais essas construídas, não, como é que eu vou dizer assim, não necessariamente de verdade, né? Então, os alemães achavam que uma série de outros lugares que eram controlados por outros países que estavam além das fronteiras da Alemanha deveriam fazer parte do seu país porque tinham uma etnicidade, tinham uma cultura, tinha costumes, tradição muito parecida com a sua. Tá? Então chamavam aqueles povos que pertenciam, por exemplo, à França, à Polônia, aos Países Baixos, à Tchecoslováquia, à Áustria, enfim, de alemães, né? Porque tinham os mesmos tipos de tradição, costume, elementos históricos parecidos, por algum momento tiveram unidos em outras formas de governo, em outros momentos, sob reis, rainhas, enfim, uma série de questões, tá? Essas são as duas principais tipos de saída, né? Então, a gente tem a manutenção da democracia com o New Deal e a gente tem o surgimento dos regimes totalitários, né? No que os regimes totalitários ou o ideário, a ideologia neofascista se baseava? Então, a gente tem alguns principais pontos que esses regimes totalitários se baseiam para se firmar. E isso é extremamente importante porque a partir disso a gente vai conseguir entender o surgimento do nazismo e o surgimento do fascismo, principalmente da Alemanha e da Itália, que são os grandes motivadores da Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem que pensar também que Itália e Alemanha são países que perderam a Primeira Guerra Mundial. E a gente lembra lá das imposições do Tratado de Versalhes. E esse surgimento, e a gente vai ver agora a partir da ideologia, de como se sustenta a ideologia do nazifascismo,
que são sentimentos revanchistas, de revanche da Alemanha contra aquele Tratado de Versalhes, contra a perda da Primeira Guerra Mundial, enfim, de uma série de fatores. O ideário nazifascista, então, ele se baseava nos seguintes princípios. Claro que aqui são os básicos, existem outros. O primeiro deles, gente, é o nacionalismo, né? Então, se desenvolver uma certa aversão ao elemento estrangeiro e defendiam que todos os esforços do governo, então tudo aquilo que o governo fazia, deveria reverter em benefício próprio da nação, da Alemanha, da Itália. Não se tinha que pensar em mais ninguém. Tudo que o governo fizesse tinha que ser para o seu país, né? Então a gente chama isso de ultranacionalismo ou até de xenofóbico, porque isso cria dentro da nação um sentimento de todo mundo que é estrangeiro está ali para atrapalhar. Está ali para atrapalhar o crescimento da nação, está ali para roubar o emprego do outro, enfim, uma série de questões que o nacionalismo, ou melhor, o ultranacionalismo, cria nesses regimes totalitários, né? Então, a gente também tem o idealismo, né, que é a ideia de que nada era impossível, tudo poderia ser transformado pela vontade e pelo instinto, né? Então, essa grande sede de mudança, de crescimento, de desenvolvimento, e de que nada era impossível. O romantismo, né, que defendia que os obstáculos poderiam ser superados pelo sacrifício, pela fé, pelo heroísmo, e aqui a gente tem então os grandes heróis que surgem na literatura, dos grandes românticos, daqueles que movem montanhas pela sua fé, pela sua vontade, pelo seu heroísmo, e aqui alimenta também a ideia de um grande líder, de uma pessoa que vai salvar o país da situação miserável que se encontra, porque lembrem todos, nós estamos passando pela Grande Depressão dos anos 30, um momento de extrema crise que nenhum país consegue, de uma vez por todas, de um ano para o outro, por exemplo, resolver o seu problema. E isso faz perdurar as condições de desemprego, de miséria, enfim, de uma série de questões. O autoritarismo, que surge como uma consequência de tudo isso, né, que através de medidas públicas pela vontade do líder, que era indiscutível, que a gente também pode chamar basicamente de ditadura. O militarismo, que volta a fazer parte, né, da capacidade, né, de segurança, de transformar seguro, de segurança nacional, de proteger o seu país das ameaças externas, né? E dos próprios inimigos internos que começam a surgir, que são aquelas pessoas que basicamente começam a questionar, muitas vezes, as ações do governo. Um anticomunismo, né, que é a aversão aos princípios comunistas, como eu falei para vocês, que tinha o seu grande representante na Rússia. E um até antiliberalismo, né, que é a aversão aos princípios do capitalismo liberal, que era um regime político que vinha em grande ascensão e hegemonia no mundo até a crise de 1929, né? Onde essas pessoas, então, antiliberalistas, elas defendiam o capitalismo com forte intervenção do Estado e controle do Estado sobre a economia, que basicamente era se inspirando ali no New Deal também, e esses estados totalitários, eles também seguiam essa parte do plano, apesar de eles serem, em sua grande maioria, totalmente anti-norte-americanos, anti-Estados Unidos, né? E tudo isso também reverberava no expansionismo, pessoal, que é a crença que deveriam incorporar territórios, né? Sobretudo no caso da Alemanha nazista, né? Então, essa coisa de que eu falei para vocês, de às vezes ter heranças históricas, tradições, costumes em outros povos e querer que esses outros povos façam parte diretamente do seu país. Então, essa perspectiva expansionista, de se expandir, de controlar novos territórios, né? A primeira questão que a gente tem é da Itália fascista e da Alemanha nazista. E eu vou contar rapidamente esses dois casos para vocês antes da gente passar para a Segunda Guerra Mundial, porque tanto a Itália fascista como a Alemanha nazista são os principais atores da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos pegar o caso da Itália, principalmente, a Itália fascista, né? Imediatamente, então, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália vivia um verdadeiro caos econômico, com desemprego em massa, diminuição da produção, inflação, miséria. As camadas populares elas se agitavam, elas se rebelavam, promovendo greves, manifestações, enfim, uma série de questões, pessoal. Neste panorama, o então rei Vítor Emanuel III e o parlamento, composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular, né, que eram os dois grandes partidos da Europa, da Itália naquele momento, não conseguiam entendimento para a adoção das medidas que satisfizessem a população.
Temerosas, as elites passaram a apoiar os camisas negras, né, que eram milícias armadas do Partido Fascista, criado por Benedito Mussolini em 1929. Em 1919, perdão. Então, em 1922, o Mussolini ele lidera 50.000 camisas negras, né, numa marcha sobre Roma. A partir dessa marcha, então, ele passa a assumir o controle da Itália. O rei, então, é deposto, ele assume com o cargo de primeiro-ministro nesse primeiro momento, logo depois ele depõe o rei para assumir o poder, né? E através, então, de eleições fraudulentas, o Partido Fascista, que era o partido, então, dos camisas negras, que até então era um partido de uma grande minoria, não fazia parte dos partidos que eu falei para vocês antes, do Partido Socialista e do Partido Popular, que eram os grandes partidos, então, da Itália, eles assumem o poder do parlamento italiano, né? E a seguir passa a existir, né? São criadas uma série de medidas que estruturam os fascistas no poder, e eles passam a perseguir e assassinar os opositores, instalando um verdadeiro terror generalizado na Itália. Então, todos aqueles que tinham desavenças com o Partido Fascista ou pensavam de maneiras diferentes passam a ser perseguidas, né? Um ano depois, o Mussolini ele assume um cargo chamado Dulce, que na verdade, em uma tradução literal, pode ser dito como condutor, né? Ah, e ele acaba assumindo esse poder, concentrando quase todos os poderes da República Italiana na sua pessoa. Então, ele passa a gerir a nação. Pouco a pouco, então, o Dulce, né, o condutor, ele proíbe greves e intensifica o desenvolvimento econômico com o apoio da burguesia, que, como eu falei lá para vocês no começo, as elites italianas temerosas daquelas revoltas, as grandes greves dos trabalhadores que aconteciam na Itália, sustentam esse novo regime como uma forma de proteção do seu próprio poder, do seu próprio status, tá? Uh, o Dulce, o Mussolini, né, ele cria juntamente com isso uma rede de propaganda gigantesca, né, que o representava como apoiador e representante dos trabalhadores, né? Uma ideia bem próxima ao marxismo, apesar da gente ter toda aquela questão do anticomunismo que eu falei para vocês, mas é o que eu disse também antes para vocês. Esses regimes totalitários, eles bebem tanto do New Deal, tanto das respostas capitalistas, como também de algumas medidas e estratégias, principalmente de propaganda comunista que a gente tinha na época com a União Soviética, tá? Quanto à questão social da Itália nesse momento, né, o fascismo italiano ele repudiava, apesar de adotar as ideias marxistas das lutas de classe, né, pregando que o Estado ele deveria estabelecer harmonia entre padrões e empregados, ou seja, o Estado deveria fazer essa mediação entre ambos. Então a gente tem muito uma ideia corporativista, né, alicerçada na premissa de que os trabalhadores, organizados em sindicatos principalmente, governavam o país de uma certa forma, ou pelo menos participavam das ações do governo, porque estavam organizados em determinadas formas. Isso é uma estratégia utilizada por Getúlio Vargas, que eu espero que vocês tenham visto também na aulas de Brasil. Foi muito desenvolvida isso na época da ditadura varguista aqui no Brasil, né? Como essa falsa ideia de que os trabalhadores estão alicerçados e fazem parte verdadeiramente do governo, tá? Com o apoio significativo da população italiana, o Mussolini, então, ele busca um entendimento com a Igreja Católica, que era uma grande força na Itália, né? O Vaticano fica lá em Roma, enfim. Por meio, então, do Tratado de Latrão, ele concedia uma soberania papal no Vaticano. Então, ele cria um Estado dentro de Roma, né? São algumas quadras que o Vaticano tem controle direto, e isso conciliava, então, o catolicismo com a Igreja Católica com a permanência e a existência do fascismo italiano, né? E a própria Igreja Católica, o catolicismo, ele se transforma em religião oficial da Itália fascista, né? Com a crise de 1929, que nós começamos a aula trabalhando sobre isso, a economia italiana, ela sofre, porque ela ainda tem uma
uma boa carga capitalista dentro de si, desenvolvimento, de formas de empregar as pessoas, da questão dela ainda estar conectada globalmente numa grande escala capitalista de economia, né? Mas, e ela sofre, então, quando acontece a crise de 1929. Contudo, os fascistas eles empreenderam em uma campanha armamentista e de expansão militar gigantesca, que dizia na sua propaganda que a Itália estava conseguindo passar por aquela crise de uma forma melhor que os outros países, né? E isso se inicia com uma série de guerras empreendidas pela Itália, principalmente na África, que fazem também, de uma certa forma, a economia girar, né? Porque a gente tem toda uma economia voltada para essas guerras. E isso faz com que a Itália consiga respirar em alguns momentos em que os outros países estão enfrentando as suas crises de forma interna. E isso é visto principalmente como um progresso de como a Itália está forte nesse momento e que, na verdade, era tudo uma fachada. Várias pessoas estavam morrendo, apesar de algum respiro econômico, tá? A Alemanha nazista é mais ou menos da mesma forma, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes, como eu já falei para vocês, que impunha inúmeras limitações, altos preços a ser pagos, endividou a Alemanha e que, consequentemente, também humilhava o sentimento nacionalista, o sentimento de ser alemão, o país ele vivia uma forte depressão econômica na qual o governo republicano, que a gente chama de República de Weimar, né, que era uma república liberalista e que sofre imensamente com a crise de 1929, ela era composta principalmente por uma colisão entre socialistas, católicos e social-democratas. Social-democratas, por exemplo, é um partido que permanece na Alemanha até os dias de hoje e era o partido da Angela Merkel, que recentemente está deixando o cargo de chanceler na Alemanha. Né? Essa República de Weimar, ela não oferecia, da mesma forma que lá a República de Coalizão entre os socialistas e o Partido Popular na Itália, não oferecia respostas satisfatórias à crise enfrentada pela Alemanha, né? Essa crise ela se intensificava com protestos e greves de trabalhadores da mesma forma que na Itália, né? E a inflação era gigantesca, ela atingiu os assustadores 32.000% ao mês. É uma coisa que tipo a gente nem consegue imaginar nos dias de hoje, apesar de termos uma inflação extremamente alta no Brasil. Nesse contexto, em 1919, era fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, um forte discurso nacionalista, anticomunista e de reconstrução nacional, né? Imediatamente esse partido ele começa a captar adeptos, né, a trazer pessoas em todos os setores da população alemã, então desde os mais velhos até os mais jovens. E ele passa a atuar na repressão aos comunistas e aos judeus, esses últimos entendidos como os grandes responsáveis pela crise alemã e principalmente pela concentração de riqueza, porque os judeus sempre tiveram uma linha muito voltada a bancos, a concentração de renda. Então, eles eram vistos como os grandes inimigos da Alemanha ao lado dos comunistas, né? Surgem então os camisas pardas, da mesma forma que existiam os camisas negras na Itália, os camisas pardas, e esses eram os grupos que vão se transformar em uma polícia paramilitar, denominada de seção de assalto, a SA, né, que depois ela é estruturada e institucionalizada dentro do regime nazista que vai controlar a Alemanha. Em 1923, então, esse personagem emblemático, Adolf Hitler, né, e os seus seguidores, eles tentaram um golpe que foi chamado de Putsch de Munique, onde numa cervejaria proclamaram o fim da República de Weimar, mas eles acabaram presos, né? E é nesse momento que, inclusive, Hitler escreve o Mein Kampf, que é Minha Luta, numa tradução literal, né? Que é uma obra que se constitui como uma pedra fundamental da doutrina nazista e que, consequentemente, é proibido em várias nações do mundo, inclusive aqui no Brasil, a sua existência, a sua comercialização e a sua leitura, né? Que não sejam diretamente para fins acadêmicos, né? Esse Kampf, ele traz uma série de pontos que a gente destaca que são três, né, que vão embasar, assim, a questão da Alemanha nazista e do nazismo, da forma de política ideológica que o Hitler
coloca na Alemanha assim que ele assume o poder. O primeiro deles é o arianismo, né, que é a ideia da formação da raça pura, da raça ariana, supostamente descendente de um grupo indo-europeu mais puro que os demais, então tinha uma série de características físicas, né, a cor branca, o cabelo loiro, enfim, uma série de questões e uma comprovação histórica da sua família, da sua linhagem, que era defendida por Adolf Hitler, pelos nazistas, para que fossem aquelas pessoas que, num primeiro momento, regessem a nação e, em um segundo momento, que se transformasse a Alemanha, né? Apenas constituídas desse tipo de pessoa, dessa raça pura. O segundo seria o extremo racismo e antissemitismo, né? Que é aquela ideia que eu falei antes para vocês da perseguição, primeiramente de judeus, mas também de comunistas, de negros, enfim, de todos aqueles que eram diferentes da raça ariana. E por último, a gente tem aquela ideia do espaço vital, que eu já falei um pouco para vocês lá no começo na aula, que pregava a conquista de territórios considerados indispensáveis para o pleno desenvolvimento alemão e principalmente daqueles territórios que tinham alguma herança histórica que ligavam eles à Alemanha e às regiões que constituíam a Alemanha no passado, tá? Com a crise de 1929, então, a economia alemã ela declina a níveis baixíssimos, assumindo um período de caos jamais visto antes, né? Deixando mais de 8 milhões de desempregados, por exemplo. E com tudo isso, a República de Weimar fica cada vez mais desacreditada e os trabalhadores, os camponeses, os estudantes passam a integrar o Partido Nazista ou outros partidos de direita que também tinham essa perspectiva mais radical de mudança, uh, e em grupos de orientação comunista, né? Outros iam para o outro lado, visto que a União Soviética estava muito perto ali e também investindo na tentativa de controle de novos espaços, novos países com as suas perspectivas ideológicas. As elites, então, da mesma forma que na Itália, temerosas do possível avanço comunista e da perda do seu próprio status, do seu próprio poder, do seu próprio poder econômico e político, né? Eles começam a apoiar cada vez mais o nazismo como a única possibilidade de salvação nacional, né? Em 1933, o presidente Paul von Hindenburg, ele concedeu a Hitler o cargo de chanceler, que é o equivalente a primeiro-ministro, né, elevando o poder do líder nazista, e a partir disso, Hitler consegue, a partir da queima do parlamento de Berlim, de um grande atentado, estabelecer o Reich, né, que seria, numa tradução literal também, império. Então, o terceiro Reich, o terceiro império da Alemanha. Né? Com isso, ele assume o poder de uma forma por todas na Alemanha, e também inicia um amplo projeto de educação e de propaganda. Então, ele domina primeiramente a parte das escolas e das faculdades, para que elas pensem a partir da mesma forma que o Partido Nazista impõe que tem que ser pensado e justifica suas teorias políticas e ideológicas, e ele trabalha numa massiva estruturação de propaganda, né, das pessoas se adaptarem àquilo e de elogiar cada vez mais o estilo nazista de vida, o estilo nazista de governar, para que ele então solidificasse a sua posição no poder, tá? Além disso, a gente poderia falar do salazarismo em Portugal, a gente poderia falar do franquismo na Espanha, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, então eu recomendo imensamente vocês a procurarem isso em vídeos no YouTube, claro que, né, aqueles videozinhos que a gente já conversou, de pessoas que realmente estudam história, ou abrir o velho e bom livro didático para vocês terem uma leitura um pouco a mais, porque os livros didáticos hoje em dia conseguem trazer essas coisas um pouco mais além do fascismo italiano e do nazismo alemão, tá? Então agora a gente parte diretamente para a Segunda Guerra Mundial. As origens da Segunda Guerra Mundial, então, como eu já falei para vocês, elas podem ser diretamente relacionadas ao Tratado de Versalhes, ao fim da Primeira Guerra Mundial, nesse sentimento, principalmente da Alemanha, de revanche para contra os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Além disso, como eu venho trabalhando com vocês até o momento de agora, a crise de 1929, ela contribuiu para edificar esses regimes totalitários, que se transformaram como os grandes salvadores da pátria nesses países, principalmente na figura dos seus líderes, como Hitler e como Stalin não, Mussolini, tá? E
essa política expansionista que os regimes totalitários traziam na sua bagagem, da sua forma de estruturação, foi fundamental para eclodir essa Segunda Grande Guerra ou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, enquanto países totalitários como a Alemanha, a Itália e o Japão expandiam-se, conquistando territórios em uma série de consequentes guerras que vão dando início ah, à Segunda Guerra Mundial, os demais estados europeus e os Estados Unidos, aquela Liga das Nações que eu falei para vocês que se formou lá no final da Primeira Guerra Mundial, ela procura evitar um novo conflito bélico mundial, de caráter mundial, né, de escala mundial, Uh, e com isso eles tentavam ressignificar essas guerras, fazendo uma política de apaguaziamento, ou seja, de tentar passar a mão na cabeça e dizer, tá bom, você conquistou esse pedaço, esse território aqui, mas a gente não vai entrar em guerra contigo se você parar por aí. Só que nem a Alemanha, nem a Itália e nem o Japão pararam por aí. Então era sempre tendo que passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça, até que foi dado um ultimato, que é chamado do Acordo de Munique, em 1938. Por esse acordo, então, a Alemanha incorporava os Sudetos da Tchecoslováquia, do país da Tchecoslováquia, e se comprometia, então, a não realizar novas anexações territoriais. Porém, em 1939, ou seja, um ano depois desse acordo de Munique, Hitler rompe este acordo e invade o restante do país tcheco, né? As ligas da nação, com destaque para a Inglaterra e para a França, que tinham sido os grandes inimigos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, nada fez ao caso, porque, né, os Estados Unidos, os estados capitalistas europeus e os Estados Unidos também viam no nazifascismo uma possibilidade de arma contra o comunismo soviético que se expandia naquela época, né? Então, apesar de estar tudo encaminhado para a Segunda Guerra, a gente vê uma tentativa de não abrir para o campo da guerra, não partir diretamente para a ação bélica, e a gente também via numa tentativa dos outros demais países que viam no nazismo, no fascismo, quase como uma barreira para que o comunismo não atingisse os demais países da Europa, né? A partir disso, então, uh, a gente tem uma situação estabelecida até que o momento que o Hitler cruza os, um, todos os limites estabelecidos, né? Que são as significativas invasões da incorporação de Sers e da Renânia, né? Que são dois locais que tinham sido estabelecidos antigamente pelo Tratado de Versalhes, que pertenciam às nações vencedoras. Então, o Hitler ele agride as nações vencedoras da Primeira Guerra e isso faz com que as nações europeias cada vez mais fiquem insatisfeitas, até que ele dá o ultimato e invade a Polônia. Com a invasão da Polônia, finalmente a gente vai ter a reação dos ingleses e dos franceses, né, que haviam anunciado publicamente o apoio e a segurança àquele país. Então, ou seja, a independência da Polônia e a sua própria existência era assegurada pela Grã-Bretanha e pela França, e quando Hitler invade ela, Inglaterra e França, Grã-Bretanha e França não tem outra alternativa que não declarar guerra à Alemanha. E assim se inicia a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que a Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em fases, né? A primeira fase vai de 1940 a 1942, então são os dois primeiros anos da guerra, né? Onde a gente tem a estruturação do eixo, que é um grupo de países que se une para lutar entre si. Esse eixo era composto inicialmente por Alemanha, Itália e Japão. E aqui a gente já vê um país lá da Ásia participando ativamente de uma guerra, muito mais evidente a questão da guerra mundial do que a Primeira Guerra, né? E aí a gente também tem a formação do outro lado, que a gente chama dos aliados, que é aí que é composto inicialmente por Grã-Bretanha, França e algumas outras nações, e que posteriormente vai ter a entrada dos Estados Unidos, né? Nesse primeiro momento, os países do eixo eles têm uma grande vitória sobre os aliados. O Hitler, inclusive, consegue invadir grande parte da França. Primeiro, ele invade a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, todos os países ali chamados Países Baixos. Depois, ele invade grande parte da França. O que resta da França independente é chamado de República de Vichy,
que na verdade era um governo nazista que obedecia a ordens diretamente de Berlim, da capital da Alemanha. E a gente tem uma grande derrota dos grandes aliados em várias frentes, né? Sobrando praticamente a Grã-Bretanha fora da influência de Hitler. De novo, digo para vocês procurarem mapinhas da Segunda Guerra Mundial para vocês conseguirem ver esse avanço e a quantidade de expansão que o governo nazista, que a Alemanha nazista teve sobre a Europa nesse primeiro momento da guerra, né? Uh, Nesse primeiro momento também Hitler ele busca uma paz com a União Soviética, então ele faz um tratado, né, um pacto nazi-soviético onde nenhum dos dois iriam se atacar. Isso garante com que Hitler consiga focar todas as suas forças e frentes de batalha contra os aliados, contra a Grã-Bretanha, contra a França e seus respectivos aliados, né? Mas, consequentemente, no Pacífico, lá no Japão, no meio que o Japão se expandia, acontece em dezembro de 1941 o ataque a Pearl Harbor, que era uma base norte-americana, que é atacada por kamikazes, aqueles aviões japoneses onde as pessoas não lançavam bombas, eles literalmente lançavam os aviões com os próprios tripulantes dentro contra as embarcações inimigas, e eles acabam atacando essa base naval norte-americana, o que resulta, então, e que leva o então presidente norte-americano Delano Roosevelt à guerra contra os japoneses e, consequentemente, entrando ao lado dos aliados contra a Alemanha e contra a Itália, né? A segunda fase ela vai de 1942 até 1945, então até o final da guerra, que é um momento em que os Estados Unidos entram no conflito e a guerra toma um novo rumo, da mesma forma que no final da Primeira Guerra Mundial, com uma curta fase de equilíbrio entre as duas forças e, em seguida, uma capitulação do eixo, ou seja, o eixo começa a perder, a Alemanha começa a perder, o Japão começa a perder, a Itália começa a perder, né? O Hitler também comete o que a gente poderia chamar de um grande erro, né? Ele rompe o seu tratado, o seu pacto nazi-soviético, e ele, acreditando na sua supremacia e nas suas táticas militares, invade também a União Soviética, acabando com esse tratado e colocando a União Soviética ao lado dos Estados Unidos, ao lado da Grã-Bretanha, ao lado da França, que é uma coisa que era impensável na época por a União Soviética ser socialista, né? E os Estados Unidos, a Inglaterra, a França eram os grandes representantes do capitalismo mundial. Contudo, essa luta em dois campos de batalha, enfrentando grandes inimigos fortes, que são os Estados Unidos e a União Soviética, levam cada vez mais às derrotas de Hitler na guerra. A principal batalha contra a União Soviética é a Batalha de Stalingrado, que é uma batalha onde Hitler, com seus exércitos cansados, enfrentando o inverno russo, perde para as tropas russas. E a partir dali, a gente tem uma grande ofensiva russa em direção à Alemanha. Ao mesmo tempo, mais para o final da guerra, nós temos o grande dia D, que é a invasão da Normandia, na França, que até então era controlada pelos nazistas, onde tropas remanescentes francesas, tropas britânicas e tropas estadunidenses invadem a Normandia, que é a região no norte da França, e a partir dali libertam Paris do controle dos nazistas e partem de uma ofensiva dos dois lados. Então Hitler se vê sendo atacado pelos dois lados, né? Tanto pelo Ocidente, pelas tropas aliadas, como pelo Oriente, pelas tropas soviéticas. E a partir disso, nós temos cada vez mais as derrotas de Hitler até que as tropas atingem Berlim. Hitler então se suicida e a gente tem o final da Primeira Guerra a nível europeu, porque o Japão ele continua a lutar até os ataques às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que fazem então o Japão se render e também demarcam o poder nuclear e o grande poderio econômico, militar e ideológico dos Estados Unidos sobre o mundo até então, que vai encontrar o seu único grande oponente na União Soviética, e nós vamos ter, após a Segunda Guerra Mundial, a instauração do quê? Da Guerra Fria, né? Que daí vale muito a pena vocês darem uma continuidade de estudos, infelizmente não faz parte aqui do cursinho, para a gente conseguir trabalhar esse assunto, mas vale muito a pena porque é o que se estrutura, essas grandes duas
potências que se instalam depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Europa passa por um outro momento de reconstrução e não consegue mais recuperar a sua hegemonia que tinha lá antes da Primeira Guerra Mundial e que, de uma certa forma, conseguiu manter depois dela. E Rússia e Estados Unidos se asseguram como as maiores potências do mundo e que hoje em dia fazem parte com o acréscimo da China também, que vem se desenvolvendo como uma grande potência econômica e ideológica nos dias de hoje, tá? Os resultados da guerra de uma forma geral, né? A Segunda Guerra ela deixou um catastrófico saldo de mais de 50 milhões de mortos. Além disso, ela foi palco dos horrores dos campos de concentração dos nazistas, onde mais de 6 milhões de judeus foram exterminados, né, que é o grande holocausto, né, que é o grande massacre de judeus. As bombas atômicas, então, foram uma das piores invenções da raça humana, onde milhares de pessoas morreram nas suas detonações, tanto em Hiroshima como em Nagasaki, e posteriormente também com os efeitos da radiação, né? E aí nós temos o surgimento dessas duas grandes potências político-ideológicas dos Estados Unidos e da Rússia, que assumem o poderio e tentam controlar o mundo com as suas armas e com sua política ideológica depois da Segunda Guerra Mundial. A última coisa que eu acho que eu gostaria de falar para vocês é da Conferência de São Francisco, realizada em 1945, nos Estados Unidos, que oficializou a ONU. Então, se extingue as Ligas das Nações, que tinha falhado na missão de evitar um novo conflito global, né? Porque tivemos a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Mas a ONU, então, é essa instituição renascida que tem como objetivo básico de promover a paz mundial, a busca de soluções para problemas internacionais e o respeito aos direitos humanos, né? E ela é composta, então, pelo seu Conselho de Segurança, que é a principal organização, juntamente com a Assembleia Geral, o Conselho Econômico, Social e a Corte Internacional de Justiça. E, mais recentemente, como eu falei para vocês na última aula, a questão da Organização Mundial da Saúde, né, que é um braço que cuida dessas questões de epidemia, de saúde pública a nível global. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima ocasião que tivermos oportunidade. Bons estudos a todos.